Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ney Menezes. Eu quero agradecer a todos, pela assistência, por acompanhar o desenvolvimento dessa mesa. A mesa que tem o título Linchamentos e Controle Social, Teatralidade, Mortificação e Conflito no Brasil. Então, essa é uma mesa do NESP, o Núcleo de Estudo em Sanção Penal, grupo coordenado pela professora Alessandra Prado, que é minha orientadora no doutorado e que nos acompanha hoje aqui também. Eu vou apresentar os integrantes da mesa, e tecer também a minha comunicação, fazer também a minha comunicação. Então, hoje nós temos aqui professores que se interessam pelo tema linchamento, pessoas que contribuem para uma reflexão sobre a violência produzida no cenário brasileiro, atrelada à questão do acesso à justiça, justiçamento, violência policial e, de modo geral, o problema da segurança pública. Então, hoje nós teremos aqui 4 professores, a professora Alessandra Prado, que é professora da UFBA, o professor Fábio Candotti, que é professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, coordena o projeto Linchamentos e Segurança de Rua em 3 metrópoles brasileiras, CNPq 2019, além de outras atividades. O professor Rafael Torres de Cerqueira, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia e mestrado em Saúde Coletiva pela mesma universidade. Atualmente é pesquisador e perito do MP Bahia. Então, fez uma dissertação sobre linchamentos. Então, nós estamos aqui com professores que, de alguma maneira, têm uma contribuição, têm uma pesquisa, sobre o tema da nossa mesa. Eu vou ser o mediador e também vou falar sobre esse tema, tenho me debruçado sobre esse assunto. Então, cada professor terá de 10 a 20 minutos para fazer suas considerações e, não necessariamente ao final, nós podemos dialogar com as questões propostas no chat. Então, a partir da intervenção de vocês, nós podemos destacar alguma pergunta, para que a interação seja mais dinâmica. Então, passo a minha comunicação. Primeiramente, eu quero sinalizar para o fato de que existe uma escassez de pesquisas sobre linchamento no Brasil. Em consulta ao catálogo de teses e dissertações da CAPES, eu consigo observar que, ao empregar o termo linchamento como critério de busca, eu encontro apenas 33 resultados, sendo 9 trabalhos acadêmicos derivados de programas de pós-graduação em Direito. A maioria dos trabalhos é do campo sociológico. Então, o campo jurídico, que é o campo do qual eu faço parte, e é interessante observar esse encontro aqui, a Fábio, ele tem outra formação, o Rafael também, é da psicologia. Então, o campo jurídico encontra alguma dificuldade para lidar com a temática dos linchamentos. Geralmente, a abordagem desse tema ocupa um lugar que é ausente periférico, algo parecido com o que a professora Vera Regina comenta sobre o ensino da criminologia no Brasil. Isso significa que os linchamentos não são tocados nos cursos de direito, não existe interesse ou problematização sobre esses eventos. Contudo, quando há alguma menção, isso ocorre de maneira pouco comprometida com a realidade, afastando uma abordagem que é empírica. Salo de Carvalho, que é um professor de criminologia, ele fala de dificuldades acadêmicas na pesquisa no direito. Ele chega a chamar isso de patologias. Mesmo com a ressalva com o termo patologia, a gente pode entender que uma dificuldade empírica significa a não aproximação da realidade das pesquisas no mundo do direito. Essa dificuldade faz com que as pesquisas fiquem num mundo que é do normativo, do abstrato,
e uma dificuldade, né, bibliográfica, ou mesmo uma patologia bibliográfica, vai dizer o Saulo de Carvalho. Porque os textos, né, as pesquisas, se resumem a revisões bibliográficas. Então, como eu sou legatário do campo jurídico, preciso ficar alerta quanto a essas questões para trabalhar o tema, né, que é proposto aqui. Então, esse tema surgiu para mim no doutorado, né, na primeira disciplina, que foi ministrada pela professora Alessandra. O título é Fundamentos das Garantias Penais. E, além de outros textos, né, nós lemos o Direito e Razão, o livro Direito e Razão, de Luigi Ferraioli. E, nessa época, eu me dedicava a algumas leituras abolicionistas. Então, coincidiu que o Ferraioli, no livro, faz comentários sobre o abolicionismo penal e revela um aparente antagonismo. Eu poderia sintetizar esse antagonismo em duas premissas. A premissa é que a vingança pública afasta a vingança privada, então essa é uma herança do iluminismo, né, na área das ciências criminais. O Beccaria já encampava esse tipo de reflexão. E a segunda premissa é que acabar com a vingança pública, ou seja, uma proposta abolicionista, é um retrocesso porque nos levaria à barbárie. Então, no pensamento do autor, o abolicionismo seria uma utopia regressiva, porque nos coloca em um lugar onde as reações informais aos conflitos seria possível. E aí vem o contraponto, né? Lendo um abolicionista chamado Luke Hussmann, no livro Penas Perdidas, ele coloca que o surgimento de milícias e situações de vingança privada são mais comuns em lugares onde o sistema penal funciona a todo vapor. Então, desse aparente embate, né, eu penso no cenário brasileiro, porque nós temos um sistema penal que funciona a todo vapor. De 90 a 2017, nós saímos de 90 mil presos para mais de 720 mil presos, ocupando o terceiro lugar no ranking mundial de encarceramento. E, ao mesmo tempo, nós temos muitas situações de linchamento registradas, porque poderíamos pensar nas situações de subnotificação, ou ainda no que em criminologia a gente denomina de cifra oculta. Então, esse tipo de constatação, né, me fez pensar como está em risco uma premissa que é disseminada no campo jurídico e talvez em outros campos também, que é a ideia de que a vingança pública afasta a vingança privada. O Núcleo de Estudos sobre Violência da USP fez um levantamento sobre linchamentos ocorridos no Brasil entre 1980 e 2006, chegando ao número total de 1.179 situações nesses 26 anos, das quais 180 ocorreram na Bahia. Esse é um número bastante expressivo, né, porque nós temos ali uma redemocratização nesse período, né, mas sabemos também que esses números podem sofrer algum tipo de problematização em razão da subnotificação, da cifra oculta, né? Ou seja, das dificuldades em geral para se pesquisar a questão do linchamento. Por quê? Porque as pessoas têm medo de contribuir com as investigações e as autoridades não têm tanto interesse em elucidar esses fatos. Então, na minha primeira disciplina do doutorado, eu fiz um artigo final a partir desse embate, né? E a experiência de escrever esse artigo foi tão importante na minha trajetória que eu decidi escrever a tese sobre esse ponto. Então, eu ainda estou escrevendo a tese, né? Devo finalizar até junho, mas eu fiz um recorte temporal saindo ali de 1990 até 2019,
somente na cidade de Salvador. Né? Por que 1990? Porque é exatamente quando se inicia, né, a era do grande encarceramento, né, no Brasil, de acordo com os dados do Infopem, né? E também a gente pode configurar isso na linguagem do Husman como um sistema penal que funciona a todo vapor. Então, qual foi o caminho escolhido para que eu me debruçasse diante da questão dos linchamentos em Salvador? Né? Eu fui ao jornal e adquiri 723 notícias, compreendendo, né, o ano de 1980 até 2019. Na época ainda não tinha feito o recorte da década de 90. Então eu registrei todas essas notícias em um formulário criado na plataforma Google, com campos que mais chamaram a minha atenção em leituras prévias, né, sobre esses linchamentos. Então, todas essas notícias renderam 820 registros nos formulários. É um número maior do que o número de arquivos. Por quê? Porque algumas páginas das páginas policiais têm ali 2 ou mais notícias de linchamento. Então, das 723 notícias, eu fiz uma filtragem, né? Então, apenas os linchamentos ocorridos em Salvador. É interessante a gente pensar na pesquisa da USP, porque aquela pesquisa considerou a Bahia inteira. Né? Eu registrei apenas do centro urbano e região metropolitana, né? Excluí os editoriais e excluí aquelas notícias da década de 80. Restaram 206 notícias, das quais eu posso tecer as seguintes considerações. O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: os crimes que provocam a reação dos linchadores. Então, das 206 notícias, nós temos 97 notícias que registram linchamentos motivados por roubo. 97 notícias. 17 notícias por homicídio, 16 notícias por estupro e 11 por roubo. Então, essas foram as ocorrências, né, mais importantes nesse sentido, em termos quantitativos. Tá? Isso significa, basicamente, que os linchamentos têm por base fatos que traduzem crimes, fatos que são definidos como crimes contra o patrimônio. Né? A faixa etária das pessoas linchadas. Das 206 notícias, eu tive 15 notícias com pessoas linchadas com menos de 18 anos. De 18 a 24 anos, eu tive 78 notícias. De 25 a 29 anos, 25 notícias. De 30 a 34 anos, 21 notícias. E aí vem um corte. Porque de 35 a 39 anos eu só tive 8, e aí há um decréscimo. Acima de 60 anos eu só tive uma pessoa linchada. Né? A raça do linchado. Essa é uma questão importante para a gente pensar no contexto da pesquisa sobre linchamento no Brasil, né? Porque há uma dificuldade na leitura desses eventos como eventos que são atravessados pela questão racial. Então, como eu fiz essa análise, né? Como eu consegui verificar, né, coletar essas informações nas notícias? A primeira fonte é a própria notícia, indicando, né, se a pessoa linchada era branca, negra, né, ou de qualquer outra raça. Né? Então, nós temos aí essa configuração. A segunda possibilidade, e a mais comum, é a fotografia. Então, esse é um problema, porque eu precisei fazer heteroidentificação. Então, como não há uma autodeclaração, né,
em situações em que a matéria não sinalizava para a raça da pessoa linchada, mas havia a fotografia, eu fazia essa identificação. E eu criei um critério de dúvida também, onde eu não, enfim, localizei dentro do campo, né, da pergunta ali, a raça da pessoa linchada. Então, das 206 notícias, 2 notícias sinalizaram para a pessoa linchada branca, dúvida sobre a fotografia em 8 situações, não foi informado em 135 oportunidades e em 60 oportunidades nós tivemos pessoas negras, né, pretos ou pardos linchados. Né? Então, foi possível identificar o critério raça utilizando isso, até levando em conta uma dúvida razoável, eu preferi não marcar, não agendar. Então, fiz a heteroidentificação dessa maneira. Uma sugestão da minha orientadora, e eu devo ressaltar isso porque é muito importante, é a correlação entre a fotografia do rosto e a raça da pessoa linchada. Então, pessoa branca com rosto identificado, eu tive 2 oportunidades. Pessoa negra com rosto identificado, eu tive 36 oportunidades, né? 36 situações. A pessoa negra com rosto não identificado, eu tive 17 ocorrências, né? E não há fotografia na notícia em 149 situações. Então, para a gente entender ou discutir ou colocar essa questão, né? Porque pesquisas importantes no Brasil sobre o linchamento não enfrentam a questão racial, eu acho que esse é um problema. Né? E aí eu quero colocar isso para vocês, colocar à prova e também discutir e ver, enfim, qual é a repercussão disso com pessoas que trabalharam esse tema também. Né? Em muitas notícias eu pude verificar também que a polícia evita o linchamento. Isso está apresentado também num texto do professor Rafael, que está aqui compondo a mesa, né, juntamente com a professora Ceci Vilar. Então, o texto é escrito em vermelho. Né? Rafael encerra esse texto assim: pode-se afirmar ser a polícia que impede a consumação do linchamento, a mesma polícia que não logra impedir novas tentativas desse ato. Né? Então, essa ambiguidade, essa ambivalência da polícia ao lidar com as situações de linchamento, acredito que merece destaque. Né? Então, daí vem uma outra pergunta, né? E aí eu quero colocar para a gente que está compondo a mesa e para quem está assistindo também. A polícia pode contribuir para o linchamento? Né? Além de evitar, a gente sabe que ela faz isso em muitas situações, muitas notícias trazem essa informação. Né? Ela pode contribuir, né? A lógica de ação da polícia, né? Ela é replicada nos linchamentos. Então, os limites entre a vingança pública e a vingança privada são estreitos ou são largos? Eu acho que a gente precisa pensar nesses aspectos quando trabalha a questão do linchamento. Né? Então, em muitas notícias é possível encontrar essa ideia de que a polícia evita o linchamento. Né? Isso até combina com a ideia de que a vingança pública afasta a vingança privada. E vai ser uma possibilidade de falsear a resposta que eu, inclusive, dou, né, para a pergunta que formulo. Mas não afasta a pista inicial, né, de que a racionalidade penal pode ser encontrada também na vingança privada. E o inverso também pode ser verdadeiro. A vingança privada, a racionalidade da vingança privada, ela em algum momento se mistura
com aquilo que se tem com a intervenção penal, com a vingança pública. Tá? Me encaminhando já para o encerramento, né, da minha fala, eu quero falar de algumas conexões entre a vingança pública e a vingança privada. A primeira é a seguinte: exceto pelo crime de tráfico, que representa parte significativa da nossa população carcerária hoje, os linchamentos são praticados contra pessoas que incidiram em crimes contra o patrimônio, contra a vida e contra a dignidade sexual. Isso mostra uma zona de interseção que demarca a racionalidade quanto ao crime perseguido pelo sistema penal. Então, o mesmo crime perseguido pelo sistema, isso também, né, pode ser observado nas situações de linchamento. O perfil das pessoas linchadas coincide também, né, com o perfil das pessoas presas no Brasil e com o perfil das pessoas vítimas de homicídio no Brasil, o que também denuncia uma racionalidade na produção da morte. E a terceira, né, é que a produção da morte para determinadas pessoas, a partir de uma teatralidade que envolve aí os mocinhos e os criminosos, né, os outros, os anormais, os indesejáveis, os perigosos, é marcada por uma racionalidade de extermínio. E aí, nos textos do Rafael e da Ceci, a gente observa bem isso. Né? Gosto muito daquela categorização, Rafael, que você faz com enfim, a descrição que a mídia traz das pessoas linchadas, né? Então, a gente deve pensar, acho que essa é uma questão importante, como a noção de perigo, de anormal, de indesejável, de perigoso, ela está presente, né, na intervenção penal e na vingança privada também, nas situações de linchamento. Né? E aí entra em cena aquilo que você trabalha como teatralidade, né, os conceitos do Goffman. Então, essa distribuição de papéis, né, faz nascer a expectativa em relação à conduta do outro, e a violência se torna possível a partir desse estigma. Né? Daí, alguns corpos são vistos, são representados como suscetíveis de produção da morte. Então, na minha pesquisa, né, atinente aqui à realidade soteropolitana, a letalidade dos linchamentos é de metade dos casos. Então, foram 103 resultados morte em 206 notícias. Né? Então, essa racionalidade na produção da morte pode ser também uma zona de interseção. A partir de conversas e leituras, né, com muitas pessoas que têm me ajudado a escrever esse trabalho, eu entendo que é preciso pensar também como os limites entre o público e o privado no Brasil não são tão evidentes e que o sistema penal tem sido operacionalizado para reproduzir interesses privados e desigualdades sociais. Dentre todas as desigualdades, aquela mais evidente é a que envolve a noção de classe, aquela que mais aparece, né? Especialmente porque, em regra, as pessoas linchadas praticam crimes contra o patrimônio. Mas, ao observar as fotos nas notícias, e as fotos dizem muito, os rostos e os corpos expostos em fotografias, eu não posso deixar de considerar como o linchamento é um evento também atravessado por uma violência racial. Na sociologia brasileira, eu não sou sociólogo, eu sou um curioso sobre isso. Considerando as respostas aí de Sérgio Adorno e Vânia Pazinato, parece que a resposta mais difundida é aquela que coloca os linchamentos como resultado da ineficácia do sistema de justiça, da impunidade ou mesmo da morosidade deste. Neste aspecto, uma pista interessante é aquela levantada por Maria Vitória Benevides, que é também uma professora da USP,
né? Então, em um texto chamado Linchamentos, Violência Urbana e Justiça Popular, esse texto está num livro do Roberto da Mata, A Violência Brasileira, a professora indica o seguinte: a prática impune do linchamento revela aspectos significativos da violência urbana contemporânea, a incorporação dos métodos violentos da própria polícia. Então, se o linchamento é a incorporação de métodos violentos da própria polícia, seguindo a pista dessa professora, né, a gente pode também questionar essa ideia de que a intervenção penal afasta a vingança privada, e indo além disso, a gente poderia pensar como a intervenção penal pode, em algum sentido, né, não num sentido completo, não numa resposta pronta, mas numa forma de ver também como a intervenção penal estimula a vingança privada, estimula um modelo que é de violência, de produção da morte para determinadas situações em função de determinadas pessoas, do outro, do criminoso, do anormal, do perigoso. E no Brasil, né, diante de uma herança, né, de processo de escravização, esse outro é o corpo negro. Então, eu finalizo aqui a minha fala. Eu agradeço a todos ali, né, pela paciência, me coloco à disposição para o diálogo. Agradeço ao professor Fábio pela aceitação, ao professor Rafael, cumprimento a todos novamente. Quero desejar melhoras à professora Jaqueline, que cancelou a sua participação nesta mesa, né, dizer que aguardamos, né, outras oportunidades para diálogo, e passo a palavra agora ao professor Rafael para que faça também a sua comunicação. Seu microfone está fechado, Rafael. Estou aqui falando sozinho. Dificuldades tecnológicas, né? Estão me ouvindo agora, né? Então, eu estava falando que eu agradeço, Ney, a oportunidade de revisitar esse meu estudo, né? E as suas colocações me fizeram pensar em algumas questões no que eu posso ajudar. Então, eu vou tentar focar, né, dentro das suas provocações, né? Eu, como você, eu fiz o meu trabalho baseado em notícias de jornais, né? E as notícias de jornais têm uma perspectiva um pouco diferente das notícias, outros tipos de fontes, né? Então, de imediato, eu percebi que eu tinha dois objetos, né? O linchamento descrito em si e a representação que a mídia dava do linchamento, né? Eu estava entendendo que, eu comecei a entender que aquela representação também dava significados do que isso representava né, apresentava para a população e qual é o conceito e o sentido que o linchamento tinha dentro do nosso contexto brasileiro, né? Então, quando a gente vai para a sociologia, geralmente a gente entende o linchamento dentro de dois conceitos de racionalidade sociológica, né? Inicialmente, a gente tem aproximando o linchamento do vigilantismo ou de revoltas populares, né? Embora a gente perceba que exista um caso ou outro de linchamento que a gente consiga compreender dentro da perspectiva de revolta e de mudança do contexto jurídico, a maioria dos linchamentos, eles se aproximam mais da perspectiva do... Deixa eu ligar aqui, porque senão fica escuro. Do vigilantismo, né? Que é um conceito que define ações privadas, né? Quando o Estado perde o seu local de árbitro, né? Ou terceiriza para outros essa posição. Então, não necessariamente significa uma negativa do Estado, né? Mas muitas vezes é uma busca por mais Estado, né? Ou por ações privadas e que reproduzem essa mesma lógica, né? Então, de certa forma, como a gente pega o perfil dos linchados, como você mesmo colocou, eles são, na maioria, jovens de classes pobres e negros, né? Embora pela imprensa a gente não consegue construir isso,
né, na literatura aponta, e também na literatura americana isso é bem presente, né, na literatura dos Estados Unidos, né, inclusive o termo linchamento, ele vem de um fazendeiro, um general do exército americano, Charles Lynch, né, que ele fazia linchamentos com negros fugidos, né, então o termo linchamento tem essa construção histórica que vai de encontro que você estava colocando, né, então isso é importante para que a gente avalie essa construção do que você está colocando, né, de que existe dentro do linchamento essa posição. Então, como eu estava colocando, a gente aproximou muito o linchamento na perspectiva do vigilantismo, né? É um processo, né, de ação privada, no qual é reproduzido muitas ações de grupo de extermínio, muitas ações de milícias, e também reproduz a ação da polícia extralegal, né? Que é uma forma da polícia agir de forma extralegal, né? Só que só isso não era suficiente para entender o linchamento, né? O linchamento tem uma perspectiva irracional. Quando eu digo irracional, eu não digo sem sentido, mas eu digo sem a racionalidade do sujeito que comete, né? Que dá toda uma construção diferenciada para o linchamento, né? Eles são mais espontâneos, eles não têm a necessidade de uma organização, embora alguns apresentem, né? É importante a gente fazer a distinção entre linchamento organizado, linchamento desorganizado, linchamento espontâneo ou linchamento comunitário, né? No qual, geralmente, esse comunitário ele tem uma ação contra a polícia, eles invadem delegacias, eles cometem... Eles têm uma organização maior, e existe também um linchamento mais espontâneo, que são das comunidades, que são os mais comuns nas regiões periféricas, né? Mas o linchamento ele traz essa ideia de estado de multidão, né? Que seria um conceito mais ligado à psicologia, que iria tratar como as pessoas se colocariam nessa racionalidade da multidão, né? E a partir daí poderia cometer atos que seriam contrários, inclusive, à sua visão individual, né? Então, quando a gente fala em situação de multidão, em contato emocional, a gente fala de uma situação, inicialmente, em que a lógica ela é simplificada para uma visão dicotômica entre o bem e o mal. Então, você se identifica por oposição ao outro. Então, você se identifica como uma pessoa que merece os direitos, porque aquele outro não merece os direitos. Isso é importante, onde na nossa sociedade boa parte da população não tem esse direito assegurado, direitos, né, essenciais humanos, né, e que você constrói a figura desse bode expiatório, né, para poder você se reconhecer e significar, né. Geralmente são ações conservadoras, né, e o que é importante colocar é que para que haja o linchamento, é preciso que haja o conhecimento dos seus métodos, né. A pesquisa apontou que é preciso que haja, dentro desse contexto cultural, o entendimento do sujeito como uma pessoa sem direito, uma demonização do sujeito e um conhecimento de como agir com violência, né? Então, essa ideia de que a ação do Estado modifica a ação privada não é bem verdade, né? Pelo menos no meu estudo, né? Principalmente se o Estado for Estado violento, se não for um Estado que costumaz em desrespeitar os direitos. Então, quanto mais o Estado desrespeita os direitos dos cidadãos, mais fácil de se cometer o linchamento, né? Porque essa é uma cultura que é aprendida e reproduzida pelas pessoas, né? Então, mas aí a gente começou a entender, já que nós estamos nessa perspectiva de compreensão do linchamento como algo que é reproduzido e que é ressignificado pelos sujeitos, seria interessante que a gente avaliasse como isso é feito na mídia, né? Porque a mídia também é feita por sujeitos, né? Por vozes que amplificam esse discurso, né? Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que a narrativa do linchamento, ela é pautada por uma narrativa policial, ela não é pautada por uma narrativa de direitos. Então, a maioria dos casos é descrita como aquela linguagem policial, com aquela tipificação policial, com favorecimento da penalização, da criminalização,
e do aceitamento do linchamento, né? Isso em alguns casos, né? Por outro lado, a gente começou a perceber que existia uma distinção do tratamento do linchamento para grupos diferentes de pessoas. É como se na nossa sociedade os valores e direitos tivessem assegurados a grupos de pessoas e a outros não, né? Então, começamos a perceber que existia uma diferenciação e a gente começou a cunhar alguns termos para entender isso, né? E eu acho que isso bate com o que você estava querendo colocar ao final da sua apresentação, né? A gente começou a cunhar o conceito de vítima cidadã, né, e o conceito de bandido aberração. Então, como a gente trabalha com a ideia do bandido aberração, né, descrito na mídia, geralmente é dado ênfase ao crime em si, né, associado a uma perversão, né, por exemplo, o maníaco sexual é espancado por população, né, e a pessoa se define através e pelo seu crime, né, ele é o crime, e como crime ele precisa ser entendido, né. Já a vítima cidadã, isso parte de um pressuposto contrário, né, a pessoa é definida por outros valores da sociedade, por exemplo, economista acusado de pedofilia é espancado por turba raivosa, né. São duas manchetes de jornais que eu trabalhei, que eu fiz a diferenciação, porque no segundo você percebe que é uma situação de que a pessoa é descrita pelo seu papel na sociedade, que é acusado de um crime, e que por isso precisa ser julgado de forma legal ou não, né, precisa ser julgado, punível ou não, mas de forma legal, e que foi acometido por uma turba raivosa, né. Geralmente, quando se fala em linchamentos de pessoas que são consideradas perigosas, né, os linchadores são descritos como cidadãos, como a cidade, como a população, termos genéricos que reafirmam essa posição de ação do todo contra os desviantes, né? Então, como a gente vai avaliar, né, a gente trabalhou muito com o livro de Coimbra, né, a Operação Rio, mito das classes perigosas, que eu acho bem interessante, né, e ele vai trazer que existe na nossa sociedade muito difundido a ideia de classes perigosas, né, que a criminalidade seria basicamente um subproduto da pobreza, né, que viria da desvirtuação da nossa raça por conta de constantes mestiçagens, né. Isso era um conceito higienista antigo, que não se usa mais, mas que perdurou, digamos assim, no inconsciente coletivo da nossa população, né? E que isso é reproduzido, inclusive, pelo sistema judicial, né? Então, ela vai colocar a ideia que a gente trabalha, que a gente entende, que a gente concorda, de que, de certa forma, essa visão de mundo dicotômica, que é reproduzida pela polícia, também acaba sendo reproduzida numa terceira fase pela população, né? Na perspectiva de evitar ser confundido com essas pessoas, as pessoas assumiriam a posição contrária, exatamente para ficar fora desse contexto, né? E os dados dos linchamentos em si, eles são bem claros para apontar isso, né? A maioria das populações que são linchadas, as pessoas que são linchadas são pessoas jovens, negras e de classes menos perigosas, ou classes menos favorecidas, né? Inclusive, se a gente for avaliar também aonde os linchamentos são impedidos pelas polícias, eles também são mais impedidos pelas polícias em pessoas de classes favorecidas, né? Então, existe toda uma lógica de quem pode ser linchado e quem não pode ser linchado. Quem tem os direitos essenciais, básicos, humanos, garantidos, e quem não tem os direitos essenciais, básicos, garantidos, e como se construir uma sociedade fragmentada nesse sentido, né? Isso não é exclusivo do lixamento, né? Esse formato, ele perpassa várias e várias construções da nossa sociedade, né? Pauta de políticas públicas, pauta de polícia, de perspectiva de justiça, né? De perfil de como a polícia aborda as pessoas. Então, tudo está ligado à mesma lógica, né? E as pessoas, elas também estão permeadas, estão nesse meio cultural e acabam reproduzindo essa construção, né? Então, a gente, ao fazer isso, né, nós também, não sei se eu ainda tenho tempo, nós também fizemos algumas
construções, né, e algumas construções do linchamento na mídia, né? Nós trouxemos, eu vou falar rapidinho para não passar meu tempo, mas nós pegamos o linchamento, juntamos as diversas diversas reportagens e construímos um cenário, né? Nós tentamos entender qual era o papel de cada um contando uma história, né? E aí, só para colocar que nessa prerrogativa, o papel da polícia ficou extremamente ambíguo, né? A gente sabe que o papel da polícia é ambíguo com grupos de vigilantes, a gente sabe que o papel da polícia é ambíguo com milícia, a gente sabe que o papel da polícia é ambíguo com grupos paramilitares. E, aparentemente, no linchamento, o papel da polícia, também é ambíguo, né? Então, em muitos casos, a gente percebe que a polícia persegue, junto com os cidadãos, o bandido, e, de repente, ele é linchado. A gente não sabe se a polícia ficou cercada e não fez nada, ou se a polícia permitiu, né? A polícia, muitas vezes, é descrita como a única que impede, mas também ela é descrita como incapaz de punir os agressores, né? Eu sei que é difícil de punir um crime de linchamento por conta, principalmente, da dificuldade de individualizar, né? E as penas têm que ser individualizadas, mas a gente busca essa ideia, né, de que a polícia, ela tem uma ação ambígua com o linchamento, né? A gente sabe que, em muitos casos, é cobrado da polícia fazer esse tipo de ação, em muitos casos, a polícia entende isso como facilitação do seu trabalho, né? Então, em muitos casos em que o repórter foi cobrar da polícia, né, a gente percebia que a resposta na imprensa de que os policiais se indignavam com essa cobrança. Poxa, por que eles estão cobrando disso e não estão cobrando em situações diferentes, né? E eu estou vendo aqui, gente, um monte de perguntas, mas eu não sei se eu respondo agora ou acho que no final, né, para não atrapalhar. Então, eu vou ler aqui as perguntas no privado que foram feitas e passar a palavra para o professor Fábio, para ele terminar a exposição. Tá ok? Valeu. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, boa tarde para todo mundo que está assistindo, para pessoas que estão aqui compondo essa mesa. Queria agradecer muito ao convite que foi feito pelo Ney Menezes e pela Alessandra. Enfim, né, eu acho que muita coisa já foi dita aqui que me adiantou, e não só me adiantou, foi dita de maneira com muito mais competência do que eu poderia dizer. Mas, enfim, era isso, né? Esse é um tema de uma extrema relevância, né, e, ao mesmo tempo, pouco estudado no Brasil. A gente tem uma bibliografia boa, acho muito competente, mas, ao mesmo tempo, muito esparsa no tempo, pouco intensa, né? A gente não tem um campo, não tem uma área de estudo mesmo, e, diferentemente, por exemplo, do que a gente vê em alguns países da América Latina e talvez até da África. Enfim, vamos... Então, assim, eu acho que é um debate muito necessário, e a gente se aproximar, né, a gente fazer essas mesas também ajuda a gente a se aproximar. Eu não conhecia bem os trabalhos já realizados na Bahia, fiquei muito empolgado ouvindo as falas, tanto do Ney quanto do Rafael. Enfim, a gente aqui começou a fazer as pesquisas mais ou menos sobre linchamento policiário, mais ou menos em 2017, 2018, através principalmente de duas pesquisas que não abordavam isso, mas onde o linchamento apareceu. As pesquisas do Israel Pinheiro, do Jandeir Alves, que eu estava orientando, pesquisas de mestrado. E, ao mesmo tempo, a gente percebia na cidade, em Manaus, especificamente, não no interior, que tem outra dinâmica de linchamentos, a gente percebia um crescimento, uma sensação de crescimento de casos,
de verificação absolutamente difícil, né? Como já foi dito aqui, a gente não tem registro policial, muito raro, e mesmo as reportagens não dão conta. Mas a gente fez um levantamento, uma pesquisa de iniciação científica da Natália Fasso, apontando 70 reportagens, um levantamento nada exaustivo, ele está sendo aprimorado numa nova pesquisa, e foram feitas uma pesquisa de 70 reportagens entre 2010 e 2018, sendo 54% em 2017 e 2018. E depois, também, pela pesquisa de mestrado da Caroline Porto, ela fez um levantamento, ela fez uma solicitação de informação do Sistema Integrado de Segurança Pública, que registrou 78 casos entre 2015 e 2019, sendo 57% entre 2015 e 2016. Então, parece que a gente teve algum indício de a gente teve um período com bastante casos de linchamento aqui, mas, sobretudo, que a gente vê um crescimento de narrativas cotidianas sobre linchamentos, junto com um crescimento também um pouco difícil de ser registrado, mas a gente tem alguns registros, principalmente pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de aumento também de furtos e roubos, né? Esse crescimento de narrativas é uma coisa impressionante, né? Ao ponto de você, por exemplo, eu abrir o tema em sala de aula e você ter um texto da sala de aula que já viu ou já soube de algum linchamento próximo de sua casa ou próximo de seu trabalho, né? Eu lembro de uma reunião no nosso grupo de pesquisa, quando começamos a discutir isso, a gente percebeu que de 10 pessoas presentes, 6 tinham presenciado o linchamento na cidade. Então, isso começa a ser aí, depois conversando, por exemplo, com policiais militares, aparece também o relato de que no grupo de WhatsApp de policiais militares aparecem quase todo dia, essa expressão parecia um caso de linchamento, isso em 2019. Então, a gente tem uma sensação, uma intuição de um crescimento muito grande e uma impressão de que nós podemos ter tido aí, ao longo dos anos 2010, da última década, algo próximo, talvez, a 1.000 linchamentos, o que é muito difícil de mapear. Mas, enfim, se tornou um fenômeno absolutamente presente na cidade, debatido, discutido, e também, enfim, né, que começou a merecer algum tipo de discussão. Agora, a nossa discussão sobre isso, ela se inicia numa tentativa, né, minha, já quando eu ingresso como professor na UFAM em 2014, depois junto com um grupo de pesquisa IARGAS, que eu ajudei a criar, a respeito das transformações urbanas de Manaus. Um grupo voltado a estudos urbanos na Amazônia, né, e, sobretudo, começando em Manaus, e tentando entender as transformações urbanas e, entre outras coisas, né, digamos, umas transformações de uma perspectiva mais micropolítica, né, pensando aí em transformações do ponto de vista da segurança, né, ou daquilo que muitas vezes se considera como violência urbana, que é um termo um pouco genérico, né, mas também pensando na expansão do tráfico de drogas, nas transformações na segurança pública, na ampliação do encarceramento. A gente teve um aumento de 500% de encarceramento no Estado desde 2000 até mais ou menos 2018. Enfim, uma modificação naquilo que a gente pode chamar de uma gestão diferencial e desigual dos ilegalismos, né? Enfim, dessa trama de relações entre agentes diversos, né, que define o que é legal e ilegal, o que é tolerável, o que não é, que define práticas de controle, que define o custo de mercados de proteção a atividades ilegais, né, que conecta atividades ilegais com atividades legais, enfim, que define o preço de vidas humanas, e que define relações e práticas que fazem aquilo que a gente acabou chamando de segurança de rua. Enfim, logo em seguida eu vou falar também, conectado a essa segurança de rua, de justiça de rua, né? Vale dizer aqui que Manaus é uma cidade com um crescimento populacional muito grande nos últimos 50 anos, cresceu acho que cerca de 600%, era uma cidade de 300 mil pessoas, hoje é uma cidade de 2.200 pessoas, 2 milhões e 200 pessoas, mas também cresceu muito nos últimos 20 anos. Do meu levantamento, é a metrópole que mais cresceu, a capital, na verdade, metropolitana, com mais de 1 milhão de habitantes, que mais cresceu cerca de 28% nos anos 2000, e dos anos 2010 parece ter crescido mais ou menos uns 20%, 25%, a gente não tem certeza ainda. Mas esse crescimento é muito grande, e ele se dá através de uma expansão urbana horizontal, muita carga de ocupações irregulares, que a gente chama, né, ilegais, a gente sabe que isso é bastante controverso, né? Mas, enfim, de ocupações de terrenos
nas bordas da cidade. Enfim, a gente tem uma transformação muito grande da cidade, né, da qual a gente está tentando mapear, entender. E o linchamento apareceu como um evento, digamos, incontornável. A gente chegou a um ponto de que a gente não conseguia discutir as coisas sem passar pelo linchamento. E então a gente elaborou um projeto de pesquisa, primeiro em 2018, chamado Linchamento e Segurança de Rua em 3 metrópoles brasileiras, que é financiado pelo CNPq, e em seguida o linchamento na região metropolitana de Manaus, que é financiado pela FAPEAM, e muito bem financiado pela FAPEAM. E esse projeto nacional do CNPq, a gente acabou acionando, e é interessante a gente ver aí com vocês da UFBA as possibilidades também de, vamos ver se a gente consegue conversar de maneira, em termos de trabalho, porque a gente conseguiu acionar, logo em 2018, o professor Tiago Alisson de Jesus, da UEMA, da Estadual do Maranhão, e a Márcia Rodrigues, da UFES, da Federal do Espírito Santo, que se mostraram interessados em trabalhar. A Jaqueline Senhoreto, inclusive, que já está aqui, é consultora desse projeto. Enfim, pensando nessas questões relativas às transformações urbanas, né, e o nosso interesse em pensar como é que se produz essa segurança urbana e os conflitos em torno da segurança que a gente começou a chamar depois de segurança de rua, e desses mercados de proteção, e dos mercados ilegais, e das conexões com mercados legais também, a gente começou a pensar como é que... Algumas perguntas eu vou lançar aqui, né? Como o crescimento, inclusive, um parênteses, a gente começou o projeto, a tocar mesmo o projeto em 2019, né? Em 2019 foi... final de 2019 para 2020, e 2020 foi esse ano que todo mundo sabe, que dificultou muito o processo de pesquisa. Então, a gente está numa fase ainda de perguntas e de levantamento básico de dados. Eu não vou trazer grandes conclusões, vou trazer aqui algumas conclusões, inclusive, que a gente chegou a algumas hipóteses que a gente considera fortes, que a gente lançou num artigo, o Israel Pinheiro, que praticamente coordena a pesquisa comigo do CNPq e da FAPEAM, o artigo com o Israel Pinheiro, com o Jander Alves, que foi publicado na Dilemas, na revista Dilemas, que a gente intitulou Dispositivos de Segurança de Rua e de Justiça de Rua. Então, questões que a gente coloca são como o crescimento de linchamento se insere nessas transformações urbanas de Manaus, como esse acontecimento se conecta às transformações na gestão dos legalismos nessas práticas de segurança urbana, como eles ocorrem concretamente, né, que são coisas que também a gente... como é o rito, como se distribuem espacial e temporalmente na cidade, e que agentes participam, né? Onde esse exercimento se inicia, onde termina, que não é uma pergunta óbvia, né? Porque eu acho que ele não termina, nem começa no próprio rito, vamos dizer, de punitivo, né? De castigo. Quem são as pessoas linchadas? Que corpos são esses? Quais são suas marcas raciais e étnicas? Que já foi tocado aqui. Quais são as moralidades elaboradas ao redor, né? Seja pelas pessoas envolvidas, seja na produção textual e audiovisual que desdobra essas ações na mídia e na justiça estatal. Enfim, como o Estado, essa maquinaria que é tão heterogênea, se faz presente nesse agenciamento, como os coletivos criminais se fazem presentes, enfim, como o linchamento se insere numa economia das punições em nível local e em tempo de intensificação do punitivismo estatal brasileiro e latino-americano, que promoveu essa nova era dos últimos 40 anos de encarceramento em massa. Enfim, como esse tipo de fenômeno colabora com uma micropolítica do racismo, sim, e qual a singularidade do fenômeno em Manaus, mas também quais suas semelhanças com outros lugares do Brasil, da América Latina como um todo, e da África. Inclusive, a gente está participando agora de um GT da CLACSO, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, voltado à violência coletiva. Muito interessante o GT, com um diálogo muito produtivo. Teremos em breve um evento, agora na segunda semana de março, que eu convido a todas e todos para assistirem. Enfim, a nossa discussão também, respondendo um pouco essas questões, acabou deslocando um pouco as hipóteses e as teorias da sociologia brasileira, já foram tocados aqui, enfim, 3 pontos muito breves. Ou seja, a ideia da sociologia brasileira aparece no linchamento como muitas vezes como uma forma de execução sumária, organizada na forma de um mob lynching, que é um evento espontâneo, não planejado, não atribuído a grupos organizados, e de natureza distinta da punição estatal, sendo definida como uma justiça popular. Eu acho que as falas aqui já mostraram que isso
essas hipóteses que foram desenvolvidas em pesquisas feitas com base nos anos 80 e 90, em São Paulo, Rio de Janeiro, não condizem muito com aquilo que a gente está vendo agora. Enfim, o que a gente tem encontrado de maneira muito breve para a gente ir para um debate, né? Os linchamentos, primeiro, não levam necessariamente à morte, né? 58% das reportagens que a gente levantou não teve a morte, então o linchamento parece ser, e acho que é uma discussão interessante, antes de mais nada, uma forma de castigo físico e afetivo, psicológico, para produzir sofrimento, para fazer sofrer e deixar sofrer, e de matar fazendo sofrer. Não se trata de negar que a morte não é uma questão do linchamento. Mas ele é uma forma também de prender as pessoas, né? E, enfim, uma das discussões que se faz hoje sobre o sistema carcerário é como ele é uma máquina de produção de sofrimento, né? Então, em seguida, eu vou também conectar essas duas coisas. Em segundo lugar, a gente tem apostado na ideia, isso é uma coisa que não está muito clara, não precisa, né? Não está muito bem formulada, precisa ser trabalhada, mas é uma hipótese que a gente gostaria de lançar e de discutir coletivamente. Organizada na forma de um vigilantismo difuso. Vigilantismo são essas formas de organização, geralmente discutidas como formas de organização coletiva, comunitária, voltadas para a produção de segurança e também de punição, né? Como, por exemplo, grupos clássicos dos estudos que aparecem são os grupos racistas de supremacia branca nos Estados Unidos que se organizavam para linchar pessoas negras, né? Enfim, desde o final do século, a partir do momento que a abolição da escravidão. Enfim, o que nos aparece nas nossas pesquisas, através de etnografias, é que o linchamento aparece como uma possibilidade dada e antecipada dentro de redes de vigilância informais, conectadas à vigilância formal da polícia, né? Então, nós temos redes, primeiro, por exemplo, redes de trabalhadores em regiões movimentadas da cidade, de comércio, onde ocorrem muitos linchamentos, onde temos flanelinhas, taxistas, mototaxistas, seguranças particulares que são também policiais, essa ambiguidade que é muito central no Brasil, né? Camelôs, né? Enfim, né? De maneira alguma tentando estigmatizar ou dizer que essas pessoas são linchadoras ou qualquer coisa, mas essas pessoas formam, em quase qualquer centro urbano, redes de vigilância e de colaboração que são redes hierarquizadas, são redes precárias, né, fundadas em trabalhos precários e onde essas próprias pessoas podem ser alvo de linchamento. Um dos casos que a gente analisou foi justamente um caso em que o flanelinha é ameaçado de linchamento depois que há um furto de uma moto na sua área, né? E essa rede se conecta também com a polícia, né? Então, de modo que a gente começou a pensar nesses dispositivos de segurança de rua, mas também que acabam sendo dispositivos de justiça de rua. Pensando também para além do ato, eu acho que aí já foi colocado, eu não vou memorar, é isso, ou seja, que o Ney já falou no começo, ou seja, é preciso pensar como é que isso se conecta com o próprio trabalho da justiça, com o próprio trabalho do sistema carcerário, né, e com as mídias e redes sociais, como também falou o Rafael. Ou seja, como é que ali se reproduz uma certa lógica punitiva, enfim, categorizações e classificação de pessoas suspeitas, né, e passíveis de punição, etc. E em terceiro ponto, o que a gente tem apostado também é justamente pensar, em vez de pensar a partir dessa segmentaridade dura, e essa é uma provocação boa para o direito, né, que a gente simplesmente pressupõe essa segmentaridade dura entre o estatal e o não estatal, e entre o legal e o ilegal, né? E uma discussão justamente da sociologia urbana que tem sido feita no Brasil nos últimos 20 anos é justamente para pensar essas fronteiras, a construção dessas fronteiras entre o estatal e o não estatal, o legal e o ilegal. Ou seja, como é que o Estado se faz presente, como é que ele se constrói, como é que a legalidade e a ilegalidade se constrói, como é que isso tudo é negociado, né? Então, a gente discutiu uma coisa que a gente chamou de uma zona de indiscernibilidade entre o estatal, entre o legal e o ilegal, baseado ali em umas referências francesas, Deleuze e Guattari, próximos ali também do Michel Foucault. Mas, ao mesmo tempo, a gente encontra essa mesma discussão em estudos africanistas de pesquisadores europeus que estudam, por exemplo, na Nigéria e na África, o Lars Bohr e o Stephen Jensen e o David Praten,
que trabalharam com isso, atualmente eles estão até em outras coisas, trabalharam com isso nos anos 2000, 2010, e o Antônio Fuentes Dias, da Universidade de Puebla, no México, que tem um trabalho muito impressionante, muito interessante, que foca justamente na existência do que ele chamou de uma zona cinza, entre o Estado e não Estado, na produção do vigilantismo e dos linchamentos. Enfim, a nossa hipótese, e indo na mesma discussão, estou muito contente de ter esse diálogo aqui, e do que já apareceu, do que foi falado, é como essa presença de Estado e do próprio encarceramento, pensando no linchamento como uma forma de prender também, corrobora com uma outra hipótese, que é a ideia de um contínuo punitivo, né, baseado na produção de sofrimento, modulado através do tempo, através de locais diferentes, da rua, do camburão, da carceragem e dos presídios. Né? E pensar o punitivismo, não, portanto, só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista micropolítico, que atravessa, obviamente, o jurídico. Ou seja, pensar no poder antes que pensar na separação entre Estado e sociedade. Então, essas são mais ou menos as nossas hipóteses. Né? Não sei se ficou muito, ou seja, talvez faltaria aqui explicitar um pouco mais a etnografia, mas a gente pode conversar. Né? Por assim, vou dar apenas um exemplo, além, digamos, dessa operação de vigilância que ocorre, por exemplo, nas ruas do centro da cidade e em vários outros centros comerciais da cidade, nas ruas. Né? Em 2019, houve, por exemplo, também uma prisão de 2 pessoas acusadas de assaltar um Uber, um motorista de aplicativo, né? Foram apreendidas pela polícia, né? E a filmagem que depois passou na televisão, no programa Alerta Amazonas, o programa que está fazendo bastante sucesso no Brasil inteiro, infelizmente, a polícia pisa nas pessoas, essas pessoas são chutadas, né? E depois as pessoas são amarradas pelos próprios, na ausência, acho que de algemas, as pessoas, um cidadão amarra também, algema a pessoa com fio nas costas, bota no capô do carro, né, e a pessoa continua sendo espancada com a polícia segurando a pessoa. Isso tem um caso, a gente tem outro caso também que passou no mesmo programa de televisão, sendo que a gente não tem uma pesquisa sistemática em todos esses programas de televisão, foi uma coincidência encontrar. Então, assim, e isso é um relato bastante comum. Assim como é um relato bastante comum da participação de traficantes em linchamento. Né? Então, inclusive de ordens de traficantes, tem algumas comunidades, isso já apareceu como relato, para linchar assaltantes, sobretudo assaltantes que vêm de fora, porque geralmente é assim que acontece. Enfim, assaltantes, pequenos assaltos que assaltam celulares, pequenos valores e tal. Então, deixo essas imagens para tentar entender aquilo que nós estamos tentando discutir e o que a gente está apostando aqui como pesquisa que deve ser concluída até o começo do ano que vem. Tá? Muito obrigado e vamos conversar, né? Vamos discutir. Eu agradeço bastante ali pela oportunidade de diálogo. Foram ditas coisas importantíssimas aqui sobre situações de linchamento no Brasil, e é bastante enriquecedor ouvir o Fábio, a experiência que ele tem aí no Amazonas, né? Ouvir a explicação, a contribuição do Rafael também sobre a literatura americana, né? Então, nos Estados Unidos, parte ali da organização do movimento negro, né, veio com uma luta contra os linchamentos. Uma jornalista chamada Ida B. Wells foi a responsável, né, inicialmente por essa organização. Então, muito interessante também, Rafael, a ideia de vítima cidadã, né, se identificando aí com o Estado ao lado do bandido aberração, né, o outro, o perigoso, o anormal. Então, quando você fala da Operação Rio, o mito das classes perigosas também, achei muito, né, forte. Professor Fábio, aí, quando fala dos dispositivos de segurança de rua também, as narrativas cotidianas sobre os linchamentos, ampliação do encarceramento, né, e gestão diferencial dos ilegalismos, aí a gente lembra bastante do
do Foucault, né, e essa ideia de gestão diferencial da criminalidade que é tocada por alguns criminólogos, né, mas eu realmente ainda sinto falta de um aprofundamento no significado disso no nosso cenário brasileiro, né? Fábio, acho muito interessante quando você toca a questão da segmentação dura, né, das fronteiras entre o estatal e o não estatal. Eu acho que esse é um ponto fundamental na ideia que a gente pode desenvolver de espécie de simbiose, né, entre a intervenção penal e como, culturalmente, esse modelo de produção da violência pode ser reproduzido, né? Então, acho que questões muito importantes foram levantadas aqui e eu agradeço, né, pela participação e pela contribuição de todos. Nós temos várias perguntas aqui no chat, eu fico muito feliz com isso. Esse é um tempo agora destinado às perguntas e a última pergunta, eu vou partir, né, da última para a primeira, não sei se teremos tempo para todas, mas de Karine, né? Karine, é um prazer te reencontrar aqui, né? Rafael, a narrativa midiática estará, de modo geral, condenando os atos das pessoas vítimas de linchamento? Rafael, é contigo agora. Bom, eu, assim, pela construção das narrativas, eu iria um pouco mais além, né? Quando a mídia resolve condenar, porque eu já coloquei que em muitos casos ela condena o linchamento, né? É como se a condenação fosse mais da pessoa em si do que do crime, tá? Quando a construção do discurso é aquela construção do discurso do medo das classes perigosas. Então, assim, como você mesmo colocou, Ney, em muitos casos o crime é de pequeno potencial ofensivo, né, digamos assim. É um furto de uma carteira, é um esbarrão em um patrimônio público, é uma coisa que não teria dentro da punição um valor tão aprofundado, mas quando a mídia geralmente constrói, ela constrói associando ao sentimento de segurança, a outros crimes que aconteceram na região, a todo o medo da insegurança. Então, assim, aparentemente, ela se associa, ela vai além do crime em si, né? Ela vai desse sentimento de insegurança. Não necessariamente a insegurança em si, mas o medo e o sentimento da insegurança que é construída e que é direcionada para certos grupos populares. Karine fez outra pergunta. Ney, será que os linchamentos são um reflexo da violência gestada a partir da concepção de colonizados na qual a sociedade brasileira foi construída? Karine, acredito que exista, sim, uma influência significativa, né? Está no nosso DNA social, esses processos de colonização, de escravização, e, de alguma maneira, me surpreende que as poucas pesquisas sobre o linchamento no Brasil não trabalhem ali, principalmente, né, naquelas mais remotas, esse viés, né, como a questão racial atravessa o olhar. Eu acho que os silêncios, a pesquisa sobre os silêncios é muito importante, né? Então, na área que é de estudo, né, na minha área de estudo, que é a criminologia, esse silêncio sobre a questão racial no Brasil vem sendo criticado, né? Eu mencionei alguns autores, e aí a gente pode pensar como esse silêncio também alcança um campo que é sociológico. Então, um importante autor para a gente entender esse tipo de silêncio na sociologia, e que eu tenho conhecido, né? Conheci ele, na verdade, há pouco tempo, os livros dele, né? É o Alberto Guerreiro Ramos, né? Um baiano de Santo Amaro, e que
enfim, tem colocado para mim importantes questões sobre essas dificuldades, né, das ciências, inclusive aquelas que têm a pretensão de maior criticidade, de alcançar um olhar que é racial para essas questões, né? Claro Menses, né, ele lança uma pergunta geral. O aumento dos casos de linchamentos podem ser associados à sensação de impunidade por ineficiência do Estado, resultando em um desejo de fazer justiça com as próprias mãos? Fábio, você quer responder essa? Então, eu acho que vocês mesmos já também discutiram isso, né? O interessante é isso, de fato, existe um discurso, né? A gente pode detectar esse discurso, pode observar, por exemplo, o linchamento mesmo de jovens menores de idade, né? Um discurso que serão soltos, voltarão para a rua, assim como, enfim, isso se conecta também ao discurso antidrogas, não por serem traficantes, mas por serem usuários, por estarem roubando para usar drogas. Mas o impressionante dessa história, né, que coloca reflexões, é que a gente nunca viu uma justiça tão punitiva, justamente em relação às mesmas pessoas que são linchadas. Então, a gente tem um pequeno paradoxo histórico, né, de ter um discurso que afirma que não, as pessoas não estão sendo punidas, e, ao mesmo tempo, um aumento que, por exemplo, em Manaus, são 500% de pessoas a mais. A gente tinha 2.000 pessoas em 2000 presas, mais ou menos nos 2000, 2001. E a gente chegou a ter 12 mil, acho que já em 2017, 2018. Então, assim, é um aumento absurdo. E lembrando para as pessoas, ou seja, não é que foram presas 12 mil pessoas, foram presas muito mais do que 12 mil pessoas. Em 2017 existiam 12 mil pessoas custodiadas pelo sistema carcerário, mas podem ter passado pelo sistema carcerário, não sei, 100 mil pessoas. Manaus está cidade de 2 milhões de pessoas, ou seja, é o tamanho da população que pode ter passado pelo sistema carcerário. A importância do sistema carcerário para a gestão da vida urbana, né? Então, e isso é uma discussão que, enfim, já foi feita em outros âmbitos. Tem um estudo clássico do Luiz Bacan, nos Estados Unidos, que mostra dentro dos Estados Unidos com processos de declínio de quantidade de crimes. Enfim, eu acho que a gente tem que pensar como é que se difunde determinadas práticas, determinadas moralidades, né? E qual é esse dispositivo que, digamos, vamos dizer assim, incita esse discurso sobre a impunidade, né? E a provocação, um pouco, que eu acho que a gente precisa fazer para os próprios estudos brasileiros, né, como é que ele naturaliza, às vezes, esse discurso, né? E afirma que há, de fato, um processo de impunidade ou de um funcionamento equivocado da justiça, né? Isso, enfim, não estou dizendo que os nossos grandes, Martins ou outros pesquisadores, o Sérgio, Adorno, tudo vão dizer exatamente isso, não é isso, né? Mas a ideia de que a gente construir um sistema de justiça, né, mais eficaz, né, em relação à punição, né, ou mais justo, inclusive, que eu acho que é a proposta, não racista, por exemplo, né, a gente também tem que pensar um pouco isso. Tudo bem, claro, temos que construir um sistema de justiça menos racista, e os estudos têm subsidiado isso, inclusive os estudos da Jaqueline Senhoreto têm subsidiado essa discussão, né? Mas, trazendo aí uma discussão um pouco maior sobre o abolicionismo penal, né? A pergunta é, será que conseguimos construir um dispositivo de justiça carcerário, né? Em que lugar do mundo se conseguiu construir um dispositivo de justiça, um dispositivo carcerário que não seja racista, né? Até que, ou seja, em que momento na história do capitalismo, porque a prisão está ligada à história do capitalismo, a gente conseguiu construir uma prisão justa. Então, essa é a discussão que eu acho que a gente precisa também fazer, né, e levar para a sociedade, né, porque, enfim, não é uma questão de melhoramento, do meu ponto de vista, não é uma questão de reforma,
né, dessas instituições. E a gente precisa pensar, já estou falando um pouco demais, né, da incapacidade nossa, né, e eu acho que o linchamento se conecta a isso, da incapacidade nossa de imaginar uma sociedade sem prisão. E aí eu digo nossa em geral, minha, não estou me tirando disso. A gente consegue, muita gente diz, não conseguimos imaginar um mundo sem capitalismo, né? Eu provoco às vezes as pessoas que dizem, você consegue imaginar um mundo sem prisões? Né? Mesmo imaginando um mundo não capitalista? É difícil, é muito difícil. Então, eu acho que isso se liga um pouco ao linchamento, que como a gente está vendo, ou seja, não é oposto à pena de prisão, né? Ele se conecta absolutamente a essa pena e ao que se espera que a prisão faça com as pessoas quando, a partir do momento que elas são presas, que se espera que elas sejam torturadas, que elas sofram, né? Enfim, que isso aconteça. Ótimo, agradeço pela resposta. Mais uma vez, questões importantes colocadas. A Cleidinalva Silva Cerqueira pergunta: Rafael, a narrativa midiática estará, de modo geral, condenando os atos das pessoas vítimas de linchamento? Eu acho que eu já respondi essa, né? Ficou repetido. Ok. Cleidinalva fez outra para mim. Será que os linchamentos são um reflexo da violência gestada a partir da concepção de colonizados na qual a sociedade brasileira foi construída? Acho que eu respondi também a essa questão a partir de uma pergunta da Karine, né? João Pablo Trabuco pergunta, colega do Nesp também, né? Seja bem-vindo, obrigado pela pergunta, João. Seria a racionalidade penal uma farsa branca? Então, acho que essa é uma questão importante também para a gente pensar. Alguém se candidata? Bom, eu vou tentar articular alguma coisa sobre a pergunta do João. João, há uma racionalidade na produção da violência, né? E esse discurso aparentemente isento se dá em um lugar onde a branquitude não se pensa, né? Em um lugar onde a intervenção não se pensa como uma intervenção que é marcada, é atravessada por uma questão racial. Então, quando eu falo em racionalidade, isso é menos weberiano e mais Foucaultiano, né? A ideia da norma que está por trás da ação. Então, a polícia obedece a uma norma que está por trás da ação. Que tipo de norma é essa, né? Então, será que é a norma que visualiza determinados corpos como aqueles que são mais suscetíveis à violência, à produção da morte, né? Será que essa violência também pode ser encontrada nos linchamentos? Então, acho que uma articulação, né, sobre a sua pergunta, que é uma pergunta muito importante, e longe de ser unívoca essa resposta, eu acho que ela tem múltiplas faces, né? Eu acho que passa por uma questão da brancura, né, da branquitude, que não consegue se pensar como um lugar na construção do mundo, né, na construção da realidade, né? Então, tenho aprendido isso também com o Guerreiro Ramos, né? Então, Rafael, Fábio. Não, sobre isso, eu acho uma coisa que eu acho interessante de pontuar, falando aqui de Manaus, né? Eu não sou daqui, mas me tornei daqui, estou aqui há quase 10 anos, é que nós temos aqui uma questão racial com também a sua singularidade, como em qualquer lugar, né? Ou seja, como a gente sabe, né? Ser negro não é a mesma coisa em todos os lugares, ser branco não é a mesma coisa em todos os lugares, ainda que hajam variações contínuas e ainda que o racismo, né, se faça valer, né, de maneira muito semelhante. Mas é isso, a gente aqui tem uma formação racial, e eu estou dizendo isso assim, de maneira não estudada, né, mas ao mesmo tempo não suficientemente estudada, mas é um tema que eu tenho me dedicado com calma há algum tempo, inclusive o tema da branquitude na Amazônia. Deve sair aí um capítulo de livro em breve sobre isso.
Mas é uma discussão que a gente tem feito aqui, inclusive na universidade, tentando aproximar, tentando fazer discussão pública com o movimento negro, porque a gente aqui no Amazonas e no Pará, a gente tem a maior quantidade de pessoas identificadas ou auto-identificadas, a gente sabe como BGE é meio complicado, essas coisas, como pardas. A gente tem 70% da população parda, Amazonas e Pará, o Amazonas mais. Só que a condição parda aqui é um pouco distinta. E, assim, talvez também seja distinta em outros lugares, mas aqui só acho que a situação aqui ilumina também outros lugares, porque você tem uma presença indígena. E uma presença indígena muito forte, e uma presença negra muito forte, como muita gente acha que a Amazônia tudo não tem presença negra, temos presença, temos quilombos, né? Tivemos escravidão negra, enfim, tivemos migração nordestina negra enorme também, mas nós tivemos também escravidão indígena, uma presença indígena forte, como também tem todo o Centro-Oeste, tem no Sul, tem no Paraná, tem no Rio Grande do Sul, ou seja, não é uma questão amazônica isso, mas nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que é descendente de indígena, né? E também descendente de pessoas negras, né? Temos aí uma conexão afro-indígena muito forte, mas que não são identificados como indígenas, mas são estigmatizados, para responder também a questão da estigmatização, como indígenas, né? Então, vista de fora, se pessoas, talvez você chegassem aqui e dizer, bom, vocês podem olhar as pessoas e dizer, nossa, quantas pessoas indígenas? Não são pessoas indígenas, não são identificadas pelo movimento e não se identificam como indígenas. E a identificação como indígena não é a mesma que a identificação como negro. Porque você ser indígena, você precisa ter uma conexão com a comunidade. Aí tem grupo que diz que se você não fala a língua, não é indígena, certo? Tem 1000 questões, né? Depende muito, isso varia. Mas, enfim, não é a mesma coisa. Você ser descendente de indígena não te diz que você é indígena. Então, nós temos também uma discussão, né, em curso aqui, muito, muito valiosa, né, sobre quem são, e isso são justamente quem são essas pessoas, são as vítimas de linchamento, são as pessoas que ocupam o sistema carcerário. O sistema carcerário reproduz, a gente tem 80% de pessoas pardas, né, nessa condição de são pessoas também negras, não é questão de dizer que não são pessoas negras, pelo contrário, mas também tem essa condição. Isso é muito importante de ser debatido, né, do ponto de vista da discussão racial. Bom, não, só para colocar assim, acho que ela se torna falha no momento que ela não é estendida a todos os grupos populacionais, né? Então, quando a gente tem uma construção no qual ela só atinge, uma construção de justiça penal, no qual ela só atinge um grupo específico, né, eu não digo só uma questão econômica, mas também identitária, né, realmente a gente acaba construindo uma realidade paralela, né, no qual só essas pessoas têm acesso à justiça, só essas pessoas conhecem o significado desses conceitos e valorizam, né? Então, alguns conceitos que são caros para o liberalismo, que são caros para a burguesia, né, para colocar nessa construção, eles não foram difundidos, né, e eles precisam ser construídos, essa questão de direitos precisam ser construídos, assim. Alguns estudos indicam que as pessoas que nunca tiveram acesso aos direitos fundamentais, elas têm mais dificuldade de compreender essa conceituação, essa significação, né. Então, acaba se tornando, sim, uma farsa no sentido de que ela não constrói algo que seja universal, nesse sentido. Pronto, gente, nós estamos nos encaminhando já para o final da mesa. Eu quero agradecer novamente ao professor Fábio pelas considerações, pelas provocações, pelo diálogo. Eu acho que, como esse é um tema pouco estudado, esses encontros são imprescindíveis assim, para a gente, né, articular, trocar informações, né, compartilhar coisas, porque, enfim, às vezes a gente sente numa zona em que o diálogo não acontece, né, já que existe essa escassez sobre o linchamento como objeto de estudo. Eu quero também agradecer ao Rafael, né, o professor Rafael, pela contribuição, pelos textos ali sobre teatralidade, mortificação. Então, são discussões muito interessantes, Rafael, aquelas que você encampa também, pela sua fala aqui.
Então, é uma experiência muito, acredito que prazerosa, assim, ter essa oportunidade de diálogo com vocês, tá? Eu quero agradecer também a Davi Galo, que está nos acompanhando aqui, né, organizando essa exibição no YouTube, e também Caroline Carvalho, né, a galera que está nos dando suporte aqui para a mesa. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam até este momento, né? Agradeço pelas perguntas, elas foram também muito importantes para o desenvolvimento da mesa. Então é isso, gente. Nos encontramos, né, na próxima. Um abraço. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado. Paradunde, paradunde, paradum. Vera barunde, paradunde. Ve paradunde, paradunde, paradum. Ve paradunde, paradum.